Olá, empreendedor! Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre empreendedorismo de A a Z, hoje vamos discorrer um pouco sobre o microempreendedor individual, o famoso MEI. Essa figura jurídica instituída pela Lei Complementar 128 de 2008, cuja finalidade era regularizar a situação do gigantesco número de empreendedores que viviam na informalidade. 11 anos depois, e mais de 8 milhões de inscritos, é possível afirmar que, embora estes números sejam bastante interessantes, ainda há um longo caminho a se percorrer, sobretudo porque aqueles que mais se utilizam dessa figura jurídica ainda sabem muito pouco sobre ela. E não estou exagerando, os números da Receita Federal e do Sebrae comprovam isso em razão do altíssimo número de MEIs em situação de inadimplência ou pendência por alguma razão. Mas o que é o MEI? O MEI é o microempreendedor individual. Trata-se de um programa criado pelo governo federal para que pequenos empreendedores consigam se formalizar de maneira menos burocrática, passando a ter um CNPJ e acesso a benefícios previdenciários. A grande vantagem de ser MEI é que desde o cadastro até o pagamento dos impostos mensais, tudo pode ser feito pela internet de maneira muito simplificada. Para poder ser enquadrado como MEI, o faturamento anual não pode ser maior que R$ 81 mil ou R$ 6.750 mensais. A média mensal é R$ 6.750. Além disso, o MEI não pode ter participação em outras empresas e seu negócio pode ter, no máximo, um funcionário que receba um salário mínimo ou, se não, um salário da categoria. Quais são os benefícios em ser um MEI? Ao decidir ser um MEI, o empreendedor terá direito a CNPJ, alvará de funcionamento, sem custo e sem burocracia. A partir de então, o empreendedor poderá vender para o governo federal, estadual, municipal e até para a iniciativa privada, que é o que mais ocorre nos últimos tempos. O MEI também poderá ter acesso a produtos e serviços bancários, como empréstimos e financiamentos, pode emitir nota fiscal, ter acesso a apoio técnico do Sebrae, entre outros benefícios. E quais são as vantagens de ser um MEI? Ao se formalizar como um MEI, o empreendedor passa a ter direito a benefícios previdenciários, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte, entre outros. Os impostos a que os MEIs estão sujeitos são, na verdade, nem são diretamente impostos, no caso seria a contribuição do INSS e ISS ou ICMS, dependendo do segmento, se comércio estará sujeito a ICMS, se serviço estará sujeito ao ISS. A grande vantagem de ser um MEI, além dos benefícios que já mencionamos há pouco, é que o valor a pagar mensalmente a título de impostos e contribuições é um valor fixo, e esse valor gira em torno de R$ 55 mensais. A desvantagem é que, independente de haver faturamento ou não, essa contribuição, essa taxa, ela há que ser paga mensalmente. Não interessa se o MEI faturou ou não faturou, essa taxa ela há que ser paga mensalmente, independente de haver ou não faturamento. Então, por exemplo, se você faturou 20 mil no mês, você vai pagar R$ 55. Se você faturou 10 mil, você vai pagar R$ 55. Não faturou nada, você vai pagar R$ 55. Faturou 100 mil, o que já seria até acima do limite prudencial, mas você vai pagar R$ 55. Outra vantagem de ser MEI: não tem custo para formalização, basta se cadastrar no portal do empreendedor. É muito simples, é tudo feito através da internet, do portal da internet, basta acessar o site Portal do Empreendedor
e fazer esse cadastro e já sai de lá com o CNPJ. As únicas informações solicitadas são número do CPF, data de nascimento, endereço da empresa, razão social, nome de fantasia. Além disso, é preciso escolher a atividade econômica que você vai realizar. São mais ou menos umas 400 atividades. Uma delas deve ser escolhida por você. Sobre o desenquadramento do MEI. O desenquadramento do MEI pode acontecer por opção do próprio empreendedor. Ele pode procurar o portal do empreendedor e fazer a opção pelo desenquadramento, ou se ele ultrapassar o valor máximo de faturamento, que, como já dissemos, é R$81 mil. Quando o MEI excede o limite acima de 20%, ou seja, R$ 97.200, ele terá que pagar um imposto pelo excedente. Então, nesse caso, como o limite é R$81 mil e ele pode ultrapassar até 20% desse valor, como já dissemos, seria 97.200, então ele teria um DAS extra para compensar essa diferença em relação aos impostos. O que muita gente pergunta aqui no escritório é se quem tem débitos ou tem o nome sujo, como muitos costumam dizer, mas quem tem alguma restrição no CPF, se pode ter um MEI. Sim, claro, não há nenhuma restrição em relação à abertura de um MEI. Até porque, em tese, a formalização seria uma das formas de se capitalizar para regularizar eventuais pendências no CPF. Então, mesmo que você tenha qualquer restrição no seu CPF, no seu nome, não há nenhum impedimento legal que proíba ou que impeça você de abrir um MEI. Uma das perguntas mais frequentes que ouvimos aqui em nosso escritório é se MEI precisa de contador. Há ainda outros que até afirmam que a lei diz que MEI não precisa de contador. Na verdade, não é bem assim. O que a lei diz textualmente é que MEI não é obrigado a contratar escritório de contabilidade para lhe assessorar e que também está dispensado da contabilidade formal. Não precisa escriturar nenhum livro. Ora, isso é uma meia verdade, gente. Porque a lei diz apenas que MEI não é obrigado a ter contador. Ela não diz em nenhum momento que MEI não precisa de contador. Mas veja, nós que fazemos parte do time Zanix Brasil, discordamos veementemente dessa afirmativa. A Zanix Brasil, através de seus contadores, acreditamos que quando você decide abrir um MEI é porque você quer crescer e crescer de forma organizada e sustentável, inclusive para deixar de ser MEI no futuro. Senão isso não teria sentido algum. Todo empreendedor pensa grande. E este é o grande barato de empreender, é sentir o gosto prazeroso da vitória, das conquistas, dos degraus alcançados. Mas independente do MEI pensar grande ou não, nós afirmamos que o MEI precisa sim de contador e vamos explicar por quê. Porque sem orientação de um profissional de contabilidade ele vai continuar sendo MEI por toda a vida. Porque se ele precisar de uma decore, ele vai precisar de um contador. Porque na maioria das vezes o próprio MEI precisa de orientação de um contador, inclusive para gerar suas guias. Porque ele vai precisar de orientação de um contador para fazer sua declaração anual de imposto de renda, não só da pessoa jurídica, do MEI, do PJ, como também da pessoa física. Porque se ele quiser abrir uma conta bancária e isso é necessário, ou quiser empréstimo ou financiamento para impulsionar seu negócio, ele vai precisar de um contador. Porque se o MEI quiser controle e acompanhamento financeiro, ele vai precisar de um contador. Se quiser contar a história dele daqui a 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, ele vai precisar de um contador para narrar essa história, deixar ela escrita para a posteridade. E depois de tudo, para nós está absolutamente claro que MEI precisa sim de contador, e dizemos mais.
99% dos MEIs que não tem assessoria de um profissional de contabilidade certamente tem alguma pendência com a Receita Federal e até outros órgãos dos estados, municípios, etc. A gente, nesse período, desde que foi criada a figura jurídica do MEI, a gente tem observado, e possivelmente esse é um dos grandes problemas, é que o MEI ele costuma misturar a sua conta pessoa física com a conta PJ da pessoa jurídica. Isso é um grande problema para a situação financeira da empresa do MEI. Outro problema que ocorre com bastante frequência é as compras e as despesas no cartão de crédito. A Receita Federal, nos últimos tempos, tem deixado na malha fina uma grande quantidade de MEIs. Isso acontece porque há uma incompatibilidade de gastos no cartão de crédito com o faturamento do MEI. Isso levando a Receita a crer que está havendo uma sonegação de receita na declaração anual do MEI. E isso é um problema muito sério, até porque em caso de uma fiscalização, essa situação pode gerar uma multa de até 750% do valor do imposto, o que pode tornar inviável a existência do MEI. Outra coisa que a gente quer registrar, e isso a gente tem notado ultimamente, principalmente desde o início desse ano, é que ano passado, final do ano passado, 2018, através da resolução 143 do Comitê Gestor do Simples Nacional, 5 atividades dessas foram incluídas, aliás, foram alteradas no MEI. A nomenclatura passou a ter uma base diferente, uma nomenclatura diferente. E além dessas, 26 foram excluídas, ou seja, há uma grande possibilidade, e isso tem se revelado no dia a dia, de que pelo menos 50% dos MEIs existentes hoje estão em situação irregular em função de não terem atualizado a situação cadastral. Hoje existe uma grande quantidade de MEIs com uma atividade que existia ano passado e que esse ano não está mais em vigor. Então, esses MEIs não tiveram assessoria, e justamente essa é mais uma das razões que nós afirmamos que MEI precisa de contador. E é justamente por isso, porque se ele tivesse um contador, ele teria sido orientado a fazer essa alteração cadastral. Então, muitos, eu diria, hoje 50% dos MEIs estão em situação de inadimplência, estão em situação irregular, justamente por estarem com o CNPJ com uma atividade que não existe mais ou que for excluída ou alterada. Então, esse é um problema sério a se resolver. Então, basicamente é isso daí, gente. Então, se você é MEI e pensa em ser grande, pensa em crescer de forma organizada e sustentável, entre em contato conosco, entre em contato com a gente. Nós podemos ajudar, nós temos um plano perfeito para você crescer de forma organizada, sustentável e planejada, para você ser grande, para você pensar em ser uma ME, uma Eireli, uma limitada no futuro, mas que cresça, comece hoje de forma organizada e planejada. E por fim, o que a gente gostaria de deixar registrado hoje é que nos próximos dias você vai poder nos contratar diretamente através do nosso site. Na verdade, não será simplesmente um site, é uma verdadeira plataforma de interação tecnológica desenvolvida dentro dos mais altos padrões tecnológicos e de interatividade, cujo objetivo é facilitar a vida dos nossos clientes e potenciais clientes. E se você gostou dessa nossa explanação, nos ajude a divulgar esse canal de informações. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para que você seja informado de nossas publicações. Um abraço a todos e até a próxima semana com mais novidades.